O dia que o Senhor nos deu é um dia de alegria por estarmos na casa do Senhor, louvando, adorando, aprendendo a respeito da palavra de Deus e, acima de tudo, com os nossos irmãos, com os nossos amados irmãos, louvando e adorando este Deus tão tremendo, tão maravilhoso, tão cheio de amor, graça e misericórdia, que atua tanto nas nossas vidas. Somos criaturas, infelizmente, criaturas muito teimosas. Muitas vezes nós temos ali a ação de Deus sobre a nossa vida, Deus conduzindo, falando claramente ao nosso coração aquilo que a gente precisa fazer, e a gente faz a escolha totalmente inversa daquilo que o Senhor tem nos orientado. Mas ainda assim a misericórdia, o amor, a graça de Deus tem se manifestado em nossa vida. Então, queridos, nós só temos motivos para agradecer, para exaltar o nome de Deus. Nós estamos com muitas baixas devido à questão de saúde, Então, nós precisamos também interceder pelos nossos irmãos, por nós mesmos também. Em tudo isso, nós estaremos executando nesta noite. Então, quero que você feche seus olhos, esteja colocando a tua vida diante de Deus, pedindo a direção do Senhor para a tua vida, pedindo ao Senhor que Ele possa falar claramente ao teu coração desta noite, e que o Espírito Santo possa te convencer a respeito daquilo que Deus quer tratar contigo. Que o Espírito Santo de Deus possa falar claramente ao teu coração e, acima de tudo, que você tenha a atitude de obedecer. Amado Deus, aqui estamos em Sua presença e nós te agradecemos por este privilégio, um grande privilégio que nós temos, de ter o Senhor que nos ama, que cuida de nós, que sempre se faz fiel em nossas vidas, mesmo quando infiéis nós somos. E nesta noite, Deus, nós nos propomos estar aqui, não para assistirmos o culto, mas para prestarmos uma adoração sincera ao Senhor, porque somente o Senhor é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor. Pai, nós somos muito gratos pela salvação, somos gratos pelo dom da vida, somos gratos a Deus porque o Senhor manifesta o teu poder, o teu amor sobre as nossas vidas, e vai muito mais além disso. O Senhor guarda aqueles que são nossos, aqueles que nós amamos e nos preocupamos. Ó Deus, passaríamos a noite toda aqui te agradecendo, exaltando o teu nome. E para isso, Deus, ainda que seja nesse breve momento, nessas poucas horas, nós precisamos da direção do teu Santo Espírito, que o Senhor esteja conduzindo a nossa adoração, de forma com que ela possa ser agradável ao Senhor, de forma com que o Senhor possa ouvir um clamor que vem do nosso coração pela tua presença, pela necessidade da tua presença em nosso meio, em nossa vida, Deus. Ó Pai, que nesta noite o Senhor esteja atuando no meio da tua igreja. Eu te peço também, ó Deus, que o Senhor esteja visitando a cada um dos teus servos que está numa luta contra a sua saúde. Pai eterno, às vezes nós temos irmãos que estão chorosos porque não é uma mera enfermidade de um resfriado, uma gripe, mas porque estão passando por grandes lutas. Pai, que o Senhor tenha misericórdia, visite os teus servos. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja visitando aqueles que estão passando por alguma situação de enfermidade, uma virose, um resfriado, seja lá o que for. Pai, tenha misericórdia. Aquilo que governos e homens não podem fazer, nós confiamos no Senhor, ó Deus, que o Senhor há de prover, que o Senhor há de trazer uma resposta, há de trazer uma cura, uma melhora para os teus servos. Mas enquanto ainda está nesse processo, Pai, que o Senhor sustente a cada um, que o Senhor esteja dando forças a ele, paciência a cada um deles. E Deus, que o Senhor esteja recebendo esta oração, porque nós te clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Ministério de Louvor. Paz do Senhor, igreja. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Parte dos nossos irmãos estão enfermos, né? Mas muitos de nós que estamos aqui também não estamos bem de saúde, para você tirar contas informadas. Talvez você chegou aqui também com uma preocupação muito grande. Mas nesse momento eu te convido a colocar as suas preocupações e suas dores em segundo plano. E eu te convido a se derramar na presença do Senhor, amém? Esse é o tema desse mês, voltando ao primeiro amor. Vamos todos ler o tema, em seguida a divisa que encontra-se em Apocalipse 2, versículo 4 ao 5. Vamos voltando ao primeiro amor. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto,
Se não se arrepender, virei a vocês e tirarei do seu candelabro do lugar dele. Deus é amor, Deus é misericordioso, a tal ponto que, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós merecendo a condenação, Ele ainda nos alerta, Ele ainda nos avisa que há tempo ainda de mudança. A leitura encontra-se em Mateus 9, versículo 1 ao 13, e a palavra de Deus nos diz: e entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhes trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, levantou o pé e disse ao paralítico: Filho, tem honra, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que se assalam em vossas ações? Pois qual é mais fácil? Dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, mais tarde, filho do homem, vem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médicos sãos, mas sim de doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém. A igreja pode sentar. Nós estaremos agora num momento de oração, de consagração de vidas. Nós estaremos orando a Deus por tudo aquilo que Ele tem executado sobre as nossas vidas. Nós estaremos orando hoje é o dia dos homens batistas, né? Então estaremos orando pelos homens. Nós estaremos orando também pelos projetos da igreja e pela saúde, né, dos nossos irmãos. Aos homens, né, hoje é o dia dos homens batistas. Vamos pedir os homens que se colocam de pé. Nós estaremos recebendo uma oração, né? Eu vou pedir com que a irmã Sandra esteja orando, não somente pelos homens que aqui estão, né, mas pelos homens que compõem a Igreja Batista em Vinhedo, e na verdade que faz parte, né, do mundo evangélico, que sejam de fato representantes de Cristo, não somente dentro da igreja, mas acima de tudo em seus lares. Ó Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por este dia, Senhor, por esta noite de estarmos aqui na tua casa para glorificar o teu santo nome, ó Pai. Ó Deus de amor, neste momento venho te agradecer, ó Pai, porque hoje se comemora mais um dia, Senhor, mais um dia dos teus servos, ó Pai, o homem batista, Senhor. Que os teus servos possam ter sabedoria vinda dos altos céus, ó Pai. Que eles possam ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, ó Pai. Que o Senhor esteja tomando as vidas, ó Pai, de cada um servo teu aqui desta casa, Senhor. Cada um servo teu desta localidade, ó Pai, da nossa nação, Senhor. Seja com esses homens, ó Pai, com esses varões de Deus, ó Pai. Que eles possam estar tendo sabedoria, Senhor, aonde quer que eles cheguem, Senhor. Que as pessoas vejam a sua luz brilhando, ó Pai, na face e no interior dos teus servos homens, ó Pai. Que eles possam ser homens responsáveis, ó Pai, demonstrando o amor, ó Pai, para com todos aqueles, ó Pai, a começar dentro
Pai, possa ser, ó Pai, em todo o tempo orientado, Senhor, que o Senhor possa estar dando sabedoria a eles, ó Pai. Que eles possam ser homens fortes, ó Pai, homens, varões de Deus, ó Pai. Não permita, Senhor, que estes homens se desviem, Senhor, dos seus caminhos, ó Pai. Que o Senhor possa ser no coração dele todo o tempo, Deus de amor. Seja com aqueles que não estão aqui hoje, ó Pai, que não puderam estar dos seus sábios motivos. Que o Senhor esteja guardando e protegendo aonde quer que os teus servos estejam, ó Pai. Seja no trabalho, seja no caminho de casa, no caminho para o trabalho. Que o Senhor guarde e proteja, Senhor, os teus servos. Que eles possam ser varões de Deus, ó Pai. Não só aqui na tua casa, Senhor, mas que eles possam sentir a tua presença, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa estar tomando conta das mentes e dos corações dos teus servos, ó Pai. Ó Deus de amor, fica conosco no decorrer deste culto, Senhor. Venho te pedir também, lembrando, Senhor, amanhã pelo Dia Mundial de Oração pelas crianças, ó Pai. Que o Senhor esteja guardando as nossas crianças, ó Pai, da nossa nação, Senhor. Ó Pai, são tantas as maldades, ó Pai, mas que o Senhor esteja protegendo as nossas crianças, ó Pai. Dando saúde física às nossas crianças, dando saúde espiritual, Senhor. Que elas possam crescer, ó Pai, com o teu conhecimento, Senhor. Guardando a tua palavra no seu coraçãozinho, ó Pai. Ó Deus de amor, mais uma vez eu te agradeço, ó Pai. Muito obrigado por esta noite aqui na tua casa, Senhor. Dessas vezes que eu lhe peço, agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Nossa irmã Cátia não está, então peço que a igreja, é um conhecido, esteja empurrando algo para que a gente possa sempre estar adorando o nosso Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Seja bendito por Deus.
aniversário esta semana. José. Edilane, quarta-feira. Vamos orar. Amado Deus, eu te agradeço, porque é o Senhor quem tem sustentado a tua igreja. É o Senhor quem tem cuidado dela, Deus. Somos pessoas com tremendas dificuldades em lidar com várias questões, mas acima de tudo, com as dificuldades da vida. E o Senhor tem atuado, tem se mostrado fiel, o Senhor tem honrado a tua igreja, ó Deus, e o Senhor tem mostrado, ó Deus, o quanto o Senhor tem cuidado dela. Obrigado, Deus, porque nada tem faltado. Obrigado também, ó Deus, pela vida dos teus servos. Sabemos que há lutas, Deus. De repente, temos irmãos que estão passando por alguns apertos, mas o teu cuidado tem sido manifesto na vida deles, ó Deus. E eu te agradeço, porque nada tem faltado. Ó Deus, obrigado pelo dom da vida. Obrigado, ó Deus, pela vida do Rafael, pela vida da Edilane. Está completando mais um ano de vida em sua presença. Que o Senhor esteja sustentando a vida física, emocional, espiritual dos teus servos. Que o Senhor esteja entrando com a tua providência, também dando a eles direcionamento, orientação, sabedoria para cuidar dos seus filhos, para zelar pela paz, pela harmonia dentro do lar. Então, Deus, eu te agradeço acima de tudo, porque o Senhor se faz presente na vida dos teus servos, ó Deus. O que seria deles se não fosse isso? Então, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue fazendo deles canal de bênção. Graças nós te damos, ó Deus, por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ministério de Louvor. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Que amor é esse, né? Capaz de perdoar, purificar, nos santificar. Mas toda vez que nós pecamos e nos distanciamos de Deus, né? Como nós estivéssemos dando as costas e ignorando todo o sacrifício que Ele fez naquela cruz do Calvário. É como a gente estivesse anulando todo o sacrifício que Jesus realizou naquela cruz. E foi um preço muito alto, foi um preço de sangue por mim e por você. Então que hoje seja uma noite de autoanálise. Que você possa perguntar ao Senhor: Senhor, o que Tu queres de mim, Senhor? O que precisa ser mudado, Pai? O que eu preciso fazer para que eu possa estar mais perto de Ti, perto da Tua presença, Pai? Para que eu volte ao primeiro amor, à essência. Seu
Nós te agradecemos, ó Pai, nós te pedimos agora que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós, Senhor Deus, mais uma vez te damos graças, ó Pai, por este momento, ó Pai, pelos hinos encantados aqui, ó Pai, pela palavra lida, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja reforçando, Senhor, tudo que já foi ouvido aqui agora, ó Pai, nos louvores, que o Senhor possa estar fazendo um renovo, Senhor, em cada um coração, ó Pai. No coração daqueles que também estão te ouvindo em casa, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, ajudando os teus filhos, ó Pai, que eles possam ter a certeza que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida, Senhor. Agora te agradecemos pela vida do teu servo, ó Pai, que vai trazer o recado desta noite, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, compreender que é um recado preparado, Senhor, para os nossos corações e que nós possamos ser conduzidos por ele, ó Pai. Não só aqui neste momento, mas aonde nós estivermos, ó Pai. Que nós possamos demonstrar este renovo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, ó Pai. Essas vezes que eu lhe peço, agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Natália, Juliana, Leonardo, Paulo, Francis. Às vezes as dificuldades elas se estabelecem na nossa vida e a gente tem que gravar isso, que nós acabamos de entoar de uma forma muito clara na nossa vida. Nosso Jesus é vitorioso. E essa vitória que ele conseguiu através da morte é a vitória que nós temos. Então, Anelisa, quando nós olhamos as nossas dificuldades, quando nós olhamos as nossas lutas, as nossas batalhas, nós precisamos lembrar, servirmos ao Senhor, que Ele é vitorioso sobre aquilo que o homem não consegue lidar e nunca conseguirá lidar sem Jesus. Então, diante daquilo que Ele é, irmãos, quando a gente não está na presença dEle, quando a gente, por algum motivo, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu já passei por alguns momentos em que eu tinha a sensação que Jesus, que Deus não estava tão próximo. E não era culpa de Deus, não era culpa de Jesus. A culpa era do homem, a culpa era minha. A culpa passava a respeito daquilo que eu sabia que era necessário, mas que faltava um comportamento, faltava uma atitude. E eu não estou falando, queridos, de desvio de conduta. Eu não estou falando de pecado, eu não estou falando de apostasia, de abandono da carreira cristã. Eu estou falando simplesmente de relacionamento. De relacionamento. Eu não estou falando de algo que é evidente que a pessoa olha e fala, essa pessoa se desviou do Senhor Jesus, mas sentir falta de caminhar com Jesus. É lembrar do jardim do Éden, o qual o Senhor Deus passeava por ali e se imaginar na figura de Adão e Eva e sentir, como eu perdi isso. Eu não tenho mais isso. E esse sentimento, ele não precisaria nós estarmos lá no jardim. A gente precisa ter esse sentimento quando estiver algo errado aqui na nossa vida, fora do jardim do Éden. Então, em alguns momentos da minha vida, eu sentia que faltava eu andar de mãos dadas com o Senhor. Eu sabia que Deus estava presente dela. Eu sabia que Deus estava cuidando de mim. Eu sabia que Deus estava ali zelando, provendo aquilo que era necessário, mas eu sentia que estava faltando aquela comunhão, aquela proximidade, aquela intimidade de estar ali andando de mãos dadas com o Pai. E o relacionamento não estava sendo o mesmo. Mas louvado seja o Senhor. Porque quando Ele olha os seus filhos e Ele vê que de fato há algo sendo quebrado, Ele cuida, Ele trata, Ele entra com a providência dEle. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, eles perderam o direito de viver em um ambiente preparado para desfrutar de um relacionamento muito próximo
Eles perderam a oportunidade de viver intimidade com o Senhor. Deus, porém, não deixou de ser Deus deles. Mesmo eles sendo pecadores, Deus não deixou de ser Deus que cuida, que provê, que está ali atuante na vida das suas criaturas. Mas estar longe deste ambiente de cuidado e proteção, desse ambiente de providência divina, trouxe consequências para Adão e Eva e trouxe consequências para os seus filhos. Ou seja, trouxe consequência para a sua família, trouxe consequência para cada um de nós. Adão e Eva não valorizaram o privilégio dado a eles. E será que você não tem valorizado esse privilégio? O privilégio que o Senhor se manifestou, se fez carne, esteve aqui na terra, foi exemplo de vida, morreu, ressuscitou, está te dando o direito de viver em constante comunhão com Ele. Será que você tem sido como Adão e Eva e não tem valorizado esta oportunidade? Adão e Eva não valorizaram e nem deram importância para os avisos de Deus, não se atentaram para os alertas de Deus. Simplesmente o Senhor estava falando, o Senhor já tinha avisado tudo para eles, mas eles ignoraram todos os avisos, pura e simplesmente por egoísmo, por querer fazer as coisas do jeito deles. E por isso, nesta noite, para que a gente não repita os erros de Adão e Eva, nós estaremos meditando na vida de um dos filhos dele. Gênesis 4, versículo 1 ao 5. Gênesis 4, versículo 1 ao 5. Amém? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Amado Deus, que o Teu Santo Espírito possa ministrar ao nosso coração as verdades que estão reveladas na Tua palavra, e que seja o Teu Santo Espírito nos convencendo a respeito daquilo que nós precisamos colocar em prática e das coisas que nós precisamos abandonar. São essas bênçãos que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos, quando eu comecei a olhar esse texto, a primeira coisa que eu percebi é que muitas vezes o ser humano ele tem preocupações equivocadas. Ele está muito preocupado com coisas que não deve se preocupar. Quando lemos a história desses dois irmãos, focamos a nossa reflexão, nosso pensamento no motivo de ter ocorrido a aceitação de uma oferta e a recusa de outra. O que conseguimos debater a respeito disso não vai passar de especulação. Quando nós vamos para o livro de Hebreus, que num contexto, numa visão do Novo Testamento, ele vai falar a respeito da fé, mas ele não vai explicar o porquê que um foi aceito e o outro errado. A palavra de Deus simplesmente se cala a respeito disso. Ela não revela o que um fez, o que um tinha, o que o outro deixava de ter. A gente só imagina, a gente só vai especular de acordo com aqui a palavra de Deus vem a falar de vários assuntos, e a gente vai imaginar como muitas vezes nós imaginamos o que está se passando com a vida da pessoa. Então, queridos, a palavra de Deus ela se fala totalmente a respeito do motivo. Mas
também se cala a respeito de como eles souberam. Como que eles descobriram que um foi aceito e o de outro não? A Bíblia não fala diretamente sobre isso. E muitas vezes a gente acaba caindo numa questão que é nossa. Nós somos pessoas curiosas, não fofoqueiras, curiosas. E muitas vezes essa curiosidade desvia a nossa atenção. Ao invés da gente se preocupar com a mensagem principal dos fatos, nós começamos a olhar ao redor, nós começamos a olhar a outras questões que são menos importantes. Por exemplo, se alguém sofre um acidente, muitas vezes nós estamos mais preocupados com aquilo que, como aconteceu, como ocorreu o acidente, do que saber como a pessoa está depois do acidente. A pessoa fala, mas como? O que aconteceu? E às vezes esquece, né? Que o indivíduo está lá hospitalizado, o que está acontecendo, e aí vai sobreviver, está bem, né? E a gente esquece de se preocupar com aquilo que de fato é interessante, daquilo que é a mensagem principal do ocorrido. Então, igualmente aqui não interessa o motivo. Nessa história de Adão e Eva não interessa o motivo, e a palavra de Deus não explica o motivo, porque isso não é essencial para nós, e sim o que vem depois do ocorrido. Não interessa saber, nós sabemos o porquê o de Caim foi rejeitado e o de Abel foi aceito, e isso é proposital, irmãos. Louvado seja o Senhor, que Ele, através do silêncio, ainda fala aos nossos corações. E o problema não estava na rejeição das ofertas. Não é isso. O problema não estava o que um era bom e o outro era ruim. O problema não era esse. O problema é o que vem depois. O problema era a reação. O problema é o comportamento que vem depois da derrota. O problema é o comportamento que vem depois do não. O problema é como nós nos comportamos quando as coisas não saem de acordo com o nosso pensamento, com o nosso desejo, com o nosso planejamento. Se nós olharmos a palavra de Deus, ela deixa bem clara que Caim se decepcionou. Com a decepção ele se entristeceu. Com a tristeza dele ele fica furioso. E a palavra de Deus fala que isso é externado através de quê? Do semblante dele. Você não consegue esconder. Quando a ira toma conta, a pessoa observa, a pessoa nota, a pessoa, às vezes você fica quietinho, você não fala nada, mas isso já é uma mensagem. O que vemos na vida de Caim é a repetição de erros dos seus pais. E a gente precisa estar muito atento a isso, irmãos. Por vezes nós já temos história das nossas famílias, história de outras pessoas, histórias bíblicas, e nós só repetimos os erros quando deveríamos ter evitados, porque já temos um conhecimento a respeito de onde isso vai dar. Caim sabia das dificuldades que seus pais sofreram, das consequências que veio sobre a vida dele, mas ele ainda não evitou isso. Queridos, pior que um pecador é um pecador que acha que tem razão e não precisa de correção. Pior que um pecador que não aceita correção é aquele pecador que se vitimiza para se justificar. Eu pequei porque ela fez isso, eu pequei porque ele fez isso, eu agi dessa maneira porque aconteceu e as pessoas me influenciaram. Pior que um pecador que se vitimiza é aquele que tenta responsabilizar outros pelos seus pecados. Queridos, a palavra de Deus é bem clara. Precisamos entrar na presença do Senhor de forma humilde, com responsabilidade, e confessar não é o pecado dos outros, são os nossos pecados, para que nós possamos ser tratados. Não adianta você ficar culpando A, B, C, não adianta ficar culpando a empresa, não adianta
Adão culpava Eva. Eva culpava a serpente. Caim culpa Abel pelo seu fracasso espiritual. Veja, ninguém assume responsabilidade. Ninguém entra na presença de Deus e fala: eu errei, eu pequei. Sabe, queridos, Deus não quer que ninguém se perca. E é o que eu vejo também aqui na história de Caim. Quando Deus vê a atitude de revolta de Caim, além de não ignorar, Deus o alerta sobre o que estava por vir. E Deus nos alerta, Deus avisa, o Espírito Santo fala: olha, se você continuar com essa atitude, continuar com esse pensamento, as coisas não vão terminar bem. E a palavra de Deus em Gênesis 4, versículo 6, Deus alerta Caim. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Deus olhou o coração de Caim. Ele via que aquele homem carregava com ele o amargor, carregava com ele o fardo da decepção, da raiva, da ira. E o Senhor: por que você está desse jeito? Por que você não tratou ainda isso, Caim? Por que você está deixando esse sentimento de consumir aumentar no teu coração? Assim como Deus fez com Adão, Ele começa a fazer com Caim, e Ele começa a fazer perguntas. Mas assim como ocorreu no Éden, Deus já sabia a resposta. Deus já sabe o porquê que você está assim. Deus já sabe o porquê que você anda desse jeito. Mas o Espírito Santo ainda vai te perguntar o porquê que você está desse jeito. Não é que Ele queira saber, mas Ele quer que você faça reflexão a respeito das suas atitudes, dos teus pensamentos, da vida que você tem levado. Deus não queria perder Caim. A gente olha a história de Caim e diz: esse homem era mau, matador do irmão, merece o inferno. Mas a história mostra que Deus não queria perder Caim, porque se não fosse isso, Ele não estava alertando Caim. Sabe, meus irmãos, isso acontece conosco. Uma atitude, uma palavra, um pensamento, e Deus, através do seu Santo Espírito, pergunta e ordena: o que você está fazendo? O que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo com o teu casamento? O que você está fazendo com a tua vida profissional? O que você está fazendo com a tua saúde? Pare com esse comportamento, pare enquanto é tempo, pare com esse pensamento. Ainda há tempo de mudar, ainda dá tempo de fazer algo diferente com a tua vida. Quantas pessoas hoje estão sem famílias? Quantas pessoas hoje estão sozinhas, solitárias, abandonadas, passando por dificuldade? Não possuem o amor de um cônjuge, não possuem o respeito dos filhos. Tudo isso porque não ouviram os apelos do Espírito Santo de Deus. Pare enquanto é tempo, mude enquanto há tempo. Caim está virado, e a ira cega. A ira não nos deixa fazer a vontade de Deus. Não importava o motivo. O que importava é que ele deveria se livrar daquele sentimento. Não importava se ele tinha razão. O que importava é que ele deveria arrancar isso da vida dele, pois isto levaria para longe de Deus. Mas Caim não deu atenção. E alguém precisava se responsabilizar. Ele achava, que alguém precisava se responsabilizar por suas insatisfações. E muitas vezes as pessoas se comportam isso, estão insatisfeitas com a sua vida, estão insatisfeitas com o seu trabalho, estão insatisfeitas com várias coisas, estão insatisfeitas com o seu casamento, mas tentam responsabilizar outras pessoas.
talvez outra pessoa tenha uma parcela de culpa, mas nós temos a presença de Deus na nossa vida e podemos fazer algo sim, acima de tudo, ouvir a voz de Deus, o que Deus quer de nós. Se ele não podia fazer nada com Deus, se Caim não podia fazer nada com Deus, ele considerou que alguém deveria ser responsabilizado pelas suas frustrações. E muitas vezes somos nós, como Caim, irmãos. Não temos coragem para entrar na presença de Deus e chegar para o Senhor e falar: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, por que as portas estão sendo fechadas? Porque eu não sinto mais a tua presença. E nós ficamos culpando A, B e C, irmãos, quando na verdade nós estamos sendo prejudicados. Porque A, B e C de repente vai ser recolhido pelo Senhor e vai morar no lar celestial. E nós, porque não fomos tratados em nosso coração, em nossos sentimentos, nós vamos para o inferno. Há cônjuges que estão frustrados com seus problemas externos, sejam eles problemas profissionais, problemas sociais, e vai culpar o casamento, vai culpar o seu cônjuge pelos seus problemas. Há pais que estão frustrados nos seus trabalhos, frustrados na sociedade, frustrados com as suas finanças, e descontam isso nos seus filhos. Não cuidam, não amam, não protegem, não dirigem. Amados, os motivos que levaram a oferta de Abel a ser aceita e a de Caim não, fica em segundo plano nessa história. Deus não fala claramente sobre isso, porque isso não é interessante. O que é interessante para nós é como ele reagiu, como ele se comportou, porque Deus quer nos alertar a respeito desse perigo, as nossas reações descontroladas e carnais diante dele, diante do Senhor, diante do não de Deus, diante de portas fechadas. Se você é uma pessoa fiel a Deus, você precisa ser fiel quando as portas fecham. Você precisa ser fiel quando as coisas estão difíceis. Você precisa ser fiel quando as coisas não estão caminhando de acordo com o teu querer, irmãos. E não é sair maltratando A e B e C, não é sair por aí culpando A, B e C, e eu vou ser dessa forma, porque que não vale a pena seguir ao Senhor Jesus. A história de Adão e Eva se repetiu em Caim, e a história de Caim, infelizmente, vai se repetir na tua vida. Deus está interessado em como você lida com as experiências negativas da vida. Deus está interessado em como você lida diante das decepções, como você trata os seus familiares diante dos momentos difíceis, como você se comporta quando as coisas não são favoráveis a você. Deus pode até se interessar pelas suas vitórias, tanto é que Ele cuida de você, Ele vai agindo sobre a tua vida, mas Ele também está interessado nas tuas derrotas, porque as tuas derrotas mostram o teu caráter. Nos momentos difíceis é que o teu caráter é revelado, porque é muito bom estar na presença do Senhor, falar para a esposa eu te amo, falar para o esposo eu te amo, falar para os filhos eu te amo, quando tudo está bem. É fácil dizer para Deus que vai ser fiel a Ele quando tudo está indo bem, mas quando vem as dificuldades é aí que Deus vai ver. Na verdade Ele já sabe quem é você, você só revela para as outras pessoas. Houve uma época em que todos os meus líderes da empresa, inclusive eu, já contei isso na igreja, tinha uma expectativa com relação a uma promoção para mim. O pedido foi feito pelos meus chefes diretos e
premiação ou de promoção. E as promoções passaram a não ser mais pela qualificação ou pela forma com que você trabalha, ou seja, não era mais por mérito, mas por antiguidade. As pessoas mais antigas. É claro, fiquei frustrado, fiquei. Mas louvado seja o nosso misericordioso Deus, que através do seu Santo Espírito me questionou: por que você está com raiva? Eu estava com raiva. Todo dia eu chegava na empresa e eu precisava passar meia hora em oração, pedindo para Deus tratar o meu coração, porque eu estava com raiva. E aí era como se Deus estivesse falando para mim: por que você não está carrancudo? Por que está com essa cara mais feia do que é? Deus precisava, e Ele viu que eu precisava, na verdade, ser tratado. Ele sabia que eu precisava ser trabalhado. E aí eu entendi que para Deus não importava se eu tinha vencido ou se eu tinha perdido. Isso é terreno. Isso é passageiro. Isso não dá aquilo que te é essencial. Deus estava preocupado com a minha atitude, o meu coração diante da situação. Ele estava preocupado porque eu estava me comportando mal. E eu entendi que Deus desejava que eu vencesse os meus maus sentimentos. Isso que era importante ali, irmãos. Não era promoção, mas era algo que estava escondido dentro de mim. Eu nunca tinha passado por aquela situação. Então eu precisava ser tratado nisso, porque essa situação, o meu comportamento diante daquela situação estava ligado não àquela situação terrena, mas àquilo que era eterno. Deu para entender, irmãos? Às vezes a gente olha somente aquilo que é terreno e a gente pensa nas coisas terrenas. A gente só pensa eu perdi, as coisas não deu certo. A gente tem que estar preocupado com a nossa reação, é o que vem depois, porque o que vem depois pode comprometer o nosso futuro. Deus estava preocupado com o futuro de Caim, por isso alertou lá no versículo 7: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Está vendo a misericórdia de Deus aí? Deus já sabia que a situação estava se estabelecendo ali, mas Deus alerta Caim: olha, o mal está diante de você e você precisa vencer este mal. O pecado da ira, da revolta, da má reação que chegou à porta do coração de Caim, chegou à porta do meu coração, irmão. E Deus falou: olha, o que você precisa vencer não é a decepção, não é a falta de promoção, não, o que você precisa vencer é aquilo que está se estabelecendo no teu coração, o teu mau sentimento, a tua má reação com relação a isso. Eu sou o Deus que provê. Eu estava odiando, estava com raiva, estava frustrado, estava ressentido. O meu problema não foi o não de Deus. O problema de Caim não foi o não de Deus. O seu problema não é o não de Deus, mas como nós temos reagido a esse não. Como nós temos reagido. Se temos reagido bem ou mal. Porque quando reagimos mal, nós estamos abrindo portas para o pecado. Terceiro e último lugar, portanto, querido, ouça Deus. Senão o que está ruim pode ficar pior. Caim não percebeu o amor de Deus nas palavras: você precisa vencer o pecado que quer te dominar. A impressão que dá é que Deus está falando o seguinte para Caim: vamos Caim, você consegue, Caim, dá sim, Caim, você pode, Caim.
pessoas estão vendo, estão dizendo que você é mau. As pessoas estão dizendo que você vai cair, mas você pode cair. É a impressão que está, tá, irmãos? Não está na palavra de Deus, não. Por favor. Quando nós olhamos a insistência de Deus, eu percebo que é Deus falando para nós também: sai desse ressentimento, abandone a mágoa. Esses sentimentos são veneno, é o veneno da serpente, é o veneno da serpente que está circulando ainda na sua corrente sanguínea. Você precisa ser tratado pelo sangue do Cordeiro. Você precisa de um sangue novo tratado, para que você possa viver, para que você não venha sucumbir diante desta enfermidade chamada pecado. Você consegue perceber como o mal assume o controle, como o mal começa dominando pensamentos, depois passa para palavras e por fim em ações. Hoje há pessoas em sua casa, em suas casas, há pessoas em seus locais de trabalho, há pessoas na rua agindo como Caim. Vamos conversar? Precisamos conversar, precisamos resolver aquela situação, e dá a aparência que está tudo bem lá, agora eu vou resolver, mas a conversa não funciona, porque o mal ainda não foi vencido. Pelo contrário, o mal está dominando pensamentos, e se ele está dominando pensamentos, ele ditará as ações. Por isso, precisamos ser tratados pelo Senhor. A conversa se torna discussão, se não ocorrer isso. Vamos resolver e não se resolve, piora mais ainda, porque o mal assumiu o controle. Você deu brecha, você não tratou, você não resolveu, e aquilo que deveria ter valor passa a não ter mais valor, e faz a pessoa perder o domínio próprio, e daqui a pouco está matando, daqui a pouco está maltratando, daqui a pouco está abandonando. Verdades são ditas nesses momentos, irmãos, mas elas não são aceitas, porque nem a verdade revelada pelo Espírito Santo de Deus foi aceita. O pecado está à porta. Aí você fala: não, estou na minha razão, eu tenho que resolver isso, essa situação não pode ficar desse jeito, eu tenho a verdade comigo. E essas verdades acabam, mesmo que sejam elas verdades, elas acabam piorando ainda mais. E você fala: mas eu não sou assassino, eu não teria coragem de tirar a vida de ninguém. Mas você está matando o seu casamento com a falta de perdão, e por viver ressentido ou ressentido. Você está matando seus filhos, porque você não resolveu questões lá no passado com seus pais, ou você tem outras situações, outras preocupações, e por isso você não quer se envolver em educação, você não quer demonstrar amor pelos seus filhos, você não quer assumir responsabilidade e sequer quer passar tempo com seus filhos. Você está matando a família dos seus filhos quando você não mostra respeito por aquele que você deveria, ou por aquela que você deveria amar. Você está matando a família dos seus filhos, porque eles olham para os pais deles e eles veem um mau comportamento, um mau exemplo. E talvez coisas simples, coisas básicas, como verdadeiramente externar um amor. Versículo 9. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Eu acredito que possa ter sido uma resposta bem mal criada. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Deus perguntou ao pai de Caim onde ele estava, ou seja, o que estava fazendo após ele e a sua esposa pecarem. Agora Deus faz uma pergunta semelhante ao filho: onde está o teu irmão? Deus sabia a resposta. Mais uma vez,
nos distraímos com detalhes e não prestamos atenção na mensagem principal, irmãos. Tomamos as dores de Deus e enxergamos Deus irado e nos iramos também com Caim. Como pôde ele fazer isso? De fato, a atitude dele foi algo grave. Tanto é que no versículo 8 ao versículo 10 se repete várias vezes a palavra teu irmão, o irmão, várias vezes, para mostrar que algo ocorreu e foi de fato grave. Era Deus enfatizando a gravidade dos fatos. Mas isso nos alerta para uma triste realidade de hoje, irmãos. Quando nós pegamos, os primeiros e os que mais sofrem são os nossos familiares. Não é só você não, são os nossos familiares. Sabe o que Deus quer te dizer com essa mensagem? Você precisa sair desta armadilha satânica. Você precisa sair dessa armadilha demoníaca do ressentimento, cair. O ódio não pode dominar os teus pensamentos, não pode te dominar, porque se ele dominar os seus pensamentos, ele dominará as suas ações. Você pensará, você vai calcular em fazer o bem, em arrumar as coisas, e você vai estragar mais ainda, porque você não resolveu o que deveria ser resolvido. Você não tratou o teu coração antes de tratar o assunto que você quer tratar. O ódio não pode dominar o teu coração. O ódio não pode dominar os seus pensamentos. Você precisa tratar isso com urgência. Se isto ocorrer, você perderá o controle, perderá a sua felicidade, perderá a sua paz e talvez até a sua família. Deus está dizendo que está sentindo falta de você. Nesta noite Deus está falando: eu estou sentindo falta de andar de mãos dadas com você, de andar em comunhão contigo, de você andar em comunhão comigo. Porque se você andar de mãos dadas comigo, quando chegar aquele momento de sentimento ruim, você olhará para mim e não olhará para aquilo que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer. Deus está sentindo falta de se relacionar contigo de uma forma muito íntima. E Ele está sentindo falta porque o desejo dele é que você vença. Você vença esses sentimentos ruins. Ele não quer que você se relacione com Ele porque você tem um desejo de alcançar vitórias. Ele não quer que você se relacione com Ele porque você tem medo de alcançar as derrotas. Não. Deus está sentindo falta de ver o Filho dele se relacionando sem interesse, simplesmente porque Ele é Deus. Deus está falando para você cuidar dos seus sentimentos. Um psicólogo é bom, mas uma comunhão com Ele é essencial. E a forma como você reage aos fatos da vida está falando exatamente aquilo que você tem sido, aquilo que você tem tido dificuldade. Ele não quer te perder, e Ele não quer que você perca. Ele está falando isso porque ainda dá tempo. Ele está falando isso porque ainda há tempo de mudar, há tempo de se arrepender, há tempo de perdoar, há tempo de buscar perdão. Ainda dá tempo de suas ações gerarem vida e não morte. Ainda dá tempo para que as suas palavras gerem amor. Ainda dá tempo que as suas palavras gerem vida nos seus filhos, palavras de bênção e não palavras de maldição. Ainda dá tempo de você abençoar o teu casamento com palavras vindas dos céus e não palavras vindas do inferno. Ainda dá tempo para você mudar a sua vida. Ainda dá tempo de você ser um salvo e não condenado.
Portanto, aceite o Senhor Jesus como Salvador da tua alma, como controlador da tua mente, como controlador dos teus sentimentos. Aceite o Senhor Jesus como Senhor da tua vida, um Senhor total, que tenha total controle sobre a tua vida. Não é somente da tua vida financeira, não é somente da tua vida profissional, não é somente do teu casamento, mas é controle total da tua vida, de quem você é. Converta o rumo da sua vida, caminhe com Cristo enquanto é tempo, para que assim você possa resistir o diabo e ele possa fugir de você. Quando ele vier com esses sentimentos, com essas ideias dele, de colocar no teu coração, no teu pensamento, e reage dessa forma, você está firme ali com o Senhor. Então essa decisão precisa ser sua. Você precisa se arrepender. Se arrepender daquilo que você não tem sido e precisava ser. Se arrepender de palavras, de ações que não agradaram a Deus. Porque o Senhor está falando para você: ainda dá tempo. Eu tentei com Caim, mas Caim resistiu. Você é meu filho. Você não pode resistir, porque eu quero o melhor para você. Eu te amo, e o reino está preparado para ti. Converta o teu coração. E se este é o teu desejo, se esta é a tua necessidade nesta noite, coloque-se de pé. Eu estarei orando pela tua vida, eu orarei pela tua vida. Talvez você já tenha aceitado Jesus como Senhor e Salvador, mas você precisa de vencer os males que têm se levantado na tua vida. Talvez pessoas tenham sido instrumentos de Satanás para suscitar em você um comportamento que não é agradável a Deus. Mas você sabe que precisa do Senhor para resistir a isso, porque a luta está muito grande. Os teus sentimentos ou os teus ressentimentos têm sido muito difíceis de ser vencidos. Então, se você está nessa condição, coloque-se de pé e eu orarei pela tua vida. Oh, Santo Espírito, eu te agradeço porque o Senhor, de fato, com Deus atuou sobre a minha vida e não permitiu com que esse mau sentimento perdurasse no meu coração. Não permitiu com que as circunstâncias me cegassem para a grande realidade de que sou cuidado e amado pelo Senhor. E eu te agradeço por estas vidas que reconhecem esta necessidade de serem tratadas pelo Senhor, Deus. Que os maus sentimentos não venham ditar as suas palavras, seus pensamentos e as suas ações, ó Deus. Que o Senhor esteja tratando a cada um nas suas necessidades. Pai eterno, eu não sei o que está se passando na mente, no coração dos teus servos, mas Tu és poderoso, ó Deus. Tu és o Deus onisciente. Tu és todas as coisas, ó Deus. Tu sabes daquilo que precisa ser tratado na vida dos teus servos. Então, em nome do Senhor Jesus, caia por terra tudo aquilo que não vem da tua parte, ó Deus. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, ó Deus. Que os teus servos possam viver em poder e em autoridade, que possam viver uma vida de comunhão plena com o Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, fortaleça esses joelhos que estão cansados, levante os teus servos que estão abatidos, levante os teus servos e sustente os teus servos que estão sucumbindo diante dos maus sentimentos. Pai eterno, faça a tua obra na vida de cada um, ó Deus. Não queremos ser dominados por aquilo que o inimigo tenta trazer para a nossa vida, porque o Senhor veio neste mundo para nos trazer a libertação. Em nome do Senhor Jesus, somos livres pelas mãos, pelas chagas do Cordeiro, ó Deus. Somos livres pelo sangue de Cristo Jesus, que verteu nas cruzes do Calvário, ó Pai. Então, em nome
do Senhor Jesus, faça-nos caminhar sobre esta terra como homens e mulheres livres, cabeças em pé, ó Deus, olhando para aquilo que o Senhor tem preparado para nós na eternidade, que tudo aquilo que estiver acontecendo na nossa vida, Deus, seja coisas secundárias, que o nosso foco, a nossa visão, ó Deus, esteja em caminhar para agradar ao Senhor, esteja a andar de mãos dadas com o Senhor, ó Deus, e assim vivermos uma comunhão que representa, Deus, aquilo que nós viveremos na eternidade, uma plena e perfeita comunhão. Então, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, trate os corações, liberte, ó Deus, as vidas que precisam ser libertas. Ó Deus, faça a tua obra esta que somente o Senhor tem o poder para fazer, de libertar, de curar, ó Deus, de trazer um renovo de vida, ó Deus. Pai, nós te pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Peço aos diáconos que venham à frente. Nós estaremos nesse instante compartilhando deste momento da celebração da ceia do Senhor, o memorial que nos traz a vitória que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. E são convidados a participar deste momento todos aqueles que já são batizados, todos aqueles que estão em comunhão com a Igreja de Cristo, com o corpo de Cristo. A esses, quando os diáconos estiverem passando, que eles vão ficar de pé e receberão assim os alimentos.
que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória do Senhor, comamos todos o pão. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, porque nós acabamos indo lá e queremos estar perto do Senhor. Ó Deus, como é bom imaginar que um dia estaremos do teu lado, estaremos andando contigo, Jesus. Então eu quero te agradecer, porque hoje nós entendemos que precisamos de um coração novo, de um coração renovado, de um coração que esteja puro, Senhor. Muito obrigado porque nós queremos um relacionamento contigo perfeito, Jesus. Embora não somos, Pai. Deus, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, Jesus. Nós queremos a tua presença em nossas vidas, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser melhor a cada dia, ouvir a sua voz. Não rejeitar a voz do Espírito Santo de Deus. Oh, Pai, como é difícil, Senhor. Os dias são maus. Ó, nossos olhos não nos vemos acontecer, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a vencer o mal, Senhor. Então eu te coloco nas tuas mãos a minha vida. Eu coloco nas tuas mãos a vida do teu povo, Jesus. Nos ajuda a sair daqui diferente da forma que nós entramos, Senhor. Que a tua palavra continue todos os dias, Senhor, nos confrontando, Pai. Falando aos nossos corações, nos fazendo, Senhor, entender que para entrar no céu, não entraremos de qualquer maneira. Não entraremos com o coração, Senhor, cheio de pecado, Jesus. Oh, Pai, muitas das vezes nós achamos que estamos bem porque nós estamos na tua casa, porque nós lemos a Bíblia, Senhor, mas a falta de perdão, Senhor, oh Deus, nos atrapalha, porque falar perdoa é tão fácil, mas na prática como é difícil, Jesus. Perdoar aquele que nos ofendeu, que nos machucou, Jesus. Então nos ajuda, Senhor, nos libertar desse pecado que é a falta do perdão, Jesus. Para que naquele grande dia nós possamos estar junto contigo, celebrando a grande ceia, Senhor. Te olhar nos teus olhos, te abraçar, te beijar, Senhor. Ó Pai, nos ajuda a ouvir. Vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E que possamos festejar a grande ceia junto com o Senhor Jesus Cristo na glória. Muito obrigada, Pai, por esse dia. Muito obrigada por essa palavra, Senhor. Eu creio que falou poderosamente aos nossos corações, Jesus. Então nos ajuda, Pai. Então eu te peço, sem merecer, mas eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Amado Deus, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados diante da tua santidade. E aceitamos o Senhor todos os dias do nosso coração, na nossa vida. Que a gente não seja só meros ouvintes, mas praticamos da tua palavra. Que a gente possa ler a tua palavra e obedecer os teus ensinamentos que queres para nós. Nos perdoe, em nome de Jesus. Todos em pé, por favor. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Figueira, seja com os nossos irmãos que estarão assistindo este culto e seja com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra, Deus. É o que eu te falo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ministério de louvor.